Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, saindo Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ora, a sogra de Simão tinha uma grande febre e houve quem intercedesse a Jesus por ela. De pé ao seu lado, ordenou Jesus a febre e esta a deixou. E levantando-se, logo ela os servia. Quando o sol estava no ocaso, todos os que tinham enfermos de várias doenças traziam-nos a Jesus. E ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Saíam também os demônios de muitos deles, clamando e dizendo: Vós sois o Filho de Deus. Ele os ameaçava, entretanto, para que não dissessem que sabiam que ele era o Cristo. Quando se fez dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam e foram até ele, e queriam retê-lo, com medo que os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É preciso que eu vá a outras cidades anunciar o reino de Deus, porque para isso fui enviado. E assim pregava nas sinagogas da Galileia. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem sentar? Caríssimos, hoje, sábado das têmporas de Pentecostes. Então, hoje também se encerra o tempo pascal e já começa amanhã, o tempo pós-Pentecostes. Então, neste sábado, a liturgia é um pouco mais longa também, né? Então, temos que ter mais leituras, enfim. Mas vamos falar hoje não sobre o Evangelho, mas sobre os novíssimos do homem. As últimas coisas que acontecem, que vão acontecer com cada um de nós. São coisas que hoje não se falam mais. É praticamente um tabu falar dos novíssimos do homem. Quais são eles? A morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Certa vez eu fui interpelado por uma senhora, depois do sermão. Ela veio do modernismo, fui lá ver a missa, né, por curiosidade. Aí eu não gostei muito não, você falou muito do inferno. Então a gente está acostumado com o mundo nos bajula com palavras doces, né? Palavras de enganação, isso é coisa do demônio. Ninguém fala mais de morte, não fala mais de juízo, não fala mais de inferno. E duvida-se até do céu. Tem gente que para ele o céu é aqui, o inferno é aqui. Então isso é a pregação que o mundo nos apresenta. São essas coisas, né? Nos bajula os nossos ouvidos. Esse mundo pervertido, com suas falsas lisonjas, costuma embriagar as consciências com essas palavras doces. Nada de inferno, nada de morte. Todo mundo fazendo plástica, tomando remédio para a imortalidade, fazendo ginástica, fazendo isso, fazendo aquilo, para esconder a morte. Mas a morte vem. Não adianta. Com plástica, sem plástica, com remédio, sem remédio, ela vem. Então a morte é a certeza para todos os que estão vivos. Dizia um filósofo, né, Sócrates, que todo homem é mortal. Aí dizia: eu sou homem, logo eu sou mortal. Então quem aqui é homem, saiba que vai morrer. Então a morte é uma certeza.
Entrai comigo por um instante no quarto de um moribundo, ou no leito de um hospital. Recentemente eu fui visitar uma pessoa, né, que estava internada, já desenganada pelos médicos, como diz, né? Já estava desenganada, no Hospital do Câncer, lá em São Paulo, né? Olhai para aquele leito onde amanhã, ou depois, ou daqui a um ano, a gente não sabe, estaremos também estendidos. Ninguém sabe como vamos morrer, né? Ninguém sabe. A melhor morte é aquela morte que a gente morte tranquilo, no seu leito, em casa, rezando com os parentes ao seu redor. Essa é uma boa morte. Como foi a morte de São José, amparado por Jesus e Maria. Mas nem sempre teremos essa bendita morte. Muitas vezes a morte nos colhe no hospital, na estrada, num acidente de trânsito, do infarto, uma morte trágica, repentina. Então, hoje, amanhã, depois, qualquer dia também passaremos por lá, por essa experiência da morte. Aí vem a pergunta: o que nos resta nessa hora? O que é que nos resta? O que resta dos vossos negócios, dos vossos prazeres, das vossas vaidades, das vossas roupas devassas, roupas de grife, ou imodestas? O que resta dos nossos títulos, dos nossos sobrenomes, das nossas amizades com pessoas ilustres? Nessa hora, isso de nada serve. Lá no leito do hospital que eu vi, a pessoa estava nada ali, nada resolvia contornar aquela situação irremediável da morte que estava se aproximando. Inclusive já faleceu essa senhora. Nada. Nem riqueza, nem parentes, nem amigos, nem remédio, não estava dando mais efeito, nada remediou aquela situação. A morte, meus caros irmãos, não bate apenas à porta do doente, à porta do idoso, ela bate à porta da pessoa que está saudável, num acidente. O que mais acontece hoje em dia? Acidente de trânsito. Pessoas saudáveis, pessoas jovens. Ela espreita a porta do jovem na flor da idade. O rico, no meio da sua opulência. O pecador também é surpreendido, muitas vezes, no exato momento em que ele está cometendo aquele pecado que lhe levará para o inferno. Teve recentemente, até viralizou, como diz o povo, né? Um pastor que morreu dentro de um quarto de motel com a esposa de um fiel dele. Que morte terrível, né? Que morte terrível. O pecador morre pessimamente, né? Ele vive péssimo e morre pessimamente. Então, é assim, é a vida do pecador. Então a morte geralmente surpreende, muitas vezes, nessas horas mais difíceis. O demônio, ele tenta nos enganar, dizendo: não, amanhã você se converte, vai só hoje. Amanhã, quando tu é mais velho também, tu vai para a igreja. Deixa esse negócio de igreja para velhas. Para gente velho, para novo não. Novo você tem que curtir a vida. Isso é mentira do demônio. É mentira do demônio. O amanhã não vos pertence. A gente não tem o amanhã.
E tem agora, esse aqui nós temos aqui, que Deus nos presenteou. Mas o amanhã ninguém sabe. Diz o Espírito Santo: portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Quando os vossos olhos se fecharem para a luz deste mundo, quando o frio da sepultura invadir os vossos membros, então nada de riqueza, nada das riquezas, nada das honras, nada dos títulos vai nos servir. Então, hoje é o dia que Deus nos chama a pensar na nossa morte e assim nos preparar para esse momento, para essa hora. Tudo passa, uma só coisa permanece, que é a nossa alma que é imortal. Então a carne vai virar pó, mas a alma permanece. Então devemos cuidar da nossa alma. Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que esse corpo vai morrer, né? Portanto, cuidemos da nossa alma. Se quereis o paraíso, cuidemos de nossa alma. Vive hoje, diz o padre Antônio Vieira, como desejarias ter vivido na hora da sua morte. Vive hoje como desejaria ter vivido na hora de sua morte. Porque você não pode mais voltar atrás. Se eu tivesse feito isso lá no passado, se eu tivesse feito uma coisa boa em vez de fazer essa coisa ruim. Então viva hoje essa coisa boa, faça o certo hoje. O segundo ponto, após a morte, vem o juízo. O juízo particular. Nós seremos julgados particularmente. Cada um de nós seremos julgados diante do tribunal do nosso justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. É o juízo particular. Nesse exato momento, acaba-se o tempo da misericórdia. O tempo que estamos em vida aqui vivendo, esse é o tempo da misericórdia. Em que o nosso Senhor sempre nos bate na porta do coração: convertei-vos, rezai, fazei penitência. Esse é o tempo da misericórdia. Depois que morremos, no exato momento que separa o tempo da eternidade, né, na hora da morte ali acaba-se esse tempo de misericórdia, aí vem o tempo da justiça. E seremos julgados. Como diz São João da Cruz, seremos julgados no amor. No amor que nós fizemos, né? Que nós praticamos esse amor a Deus, acima de tudo é o próximo como a nós mesmos, ou na falta dele. Seremos julgados ali, naquele exato momento, no amor. Ali, no silêncio da eternidade, a sós com Deus, só eu e Deus, só você e Deus, não tem ninguém mais lá, só você e Deus. E o capeta lá do lado, tentando me arrastar naquele momento, né? O livro da vida será aberto diante de vós. Não precisa a gente pronunciar nenhuma palavra. Deus conhece todo o nosso pensamento, né? O soberano juiz examinará tudo, os vossos pensamentos mais secretos, aquelas impurezas ocultas que escondestes no confessionário por vergonha, as vossas palavras maldosas, maldizentes, caluniosas, os vossos escândalos, as vossas omissões. Isso para os pais, muitas vezes, omissões graves na educação cristã dos filhos. Hoje o mundo moderno, até a igreja modernista, eles não estão preocupados com a salvação do filho, a educação cristã do filho, nem com a salvação. Por quê? Vou exemplificar, adiam, por exemplo, o batismo. Vou batizar quando ele crescer, que ele vai escolher o padrinho ou a madrinha, depois dos 12 anos.
Isso é gravíssimo. Já pensou, essa criança morre, e de fato morre, né? Morre, pode morrer aí sem batismo. A culpa dos pais por fazer o seu filho ir ser condenado ou para o limbo, que é o menos grave, ou para o inferno. Então os pais serão cobrados por isso também. Nessa hora tremenda do juízo, conhecereis, diz Santo Afonso Maria de Ligório, conhecereis o que é pecado, o que é Deus, o que é o mundo, o que é a eternidade, o que são os pecados não confessados, o que é o inferno, o que é o paraíso. Nesse exato momento, você vai saber tudo isso de uma só vez, vai passar à sua frente. E para qual deles você vai cair? Para que lado você vai pender? Teve alguém que falou assim, mas que coisa terrível. Essas palavras são fortes, mas é verdadeira, é terrível mesmo. O mundo fica escandalizado com essas coisas aqui. Mas não adianta chorar, não adianta correr. Você vai passar por isso aqui, não tem para onde correr. Ah, eu não creio em Deus, problema seu. Você vai ser julgado da mesma forma. Nesse exato momento, sabereis o que é, vou repetir, o que é pecado, o que é Deus, o que é o mundo, o que é a eternidade, o que são os pecados não confessados, o que é o inferno, o que é o paraíso, o que são as coisas a restituir. Você pegou emprestado ou surrupiou, disse, meu Deus, eu não devolvi a coisa do fulano. Já é tarde. Já foi para sua conta esse pecado aí. Cristo vos pergunta hoje, não amanhã, né? Hoje, que fizeste do sangue que por ti derramei na cruz? Foi em vão esse sangue derramado por Cristo, por nós, de Cristo por nós? Que fizeste das comunhões? Que fizeste das confissões? De que te serviram? Se fordes encontrado em pecado mortal, que podereis responder? Nenhuma lágrima humana, nenhum rogo de parente, nenhuma riqueza, nenhum amigo rico poderá mudar a sentença. A sentença. Tem um cemitério, acho que é em Recife. Na entrada do cemitério, cemitério antigo, né? Tem lá, Senhor Bom Jesus, Senhor Bom Jesus, da boa sentença. Nessa hora vamos receber a boa sentença ou a sentença merecida. A boa sentença é, vinde benditos de meu Pai. Ou a má sentença, apartai-vos de mim, malditos. A vossa sorte estará lançada para sempre. Então, essa sentença é para sempre. Falaremos agora sobre o outro novíssimo, que é o inferno. Se a sentença for de condenação, né, vá para o meu lado, vá, afastai-vos de mim, malditos. Que horror, que espanto. Abrir, se puderdes, por um instante as portas do abismo infernal. Que vedes ali? Alguns santos, né, tiveram essa graça, né, pavorosa, inclusive, de ver o inferno. Os três pastorinhos de Fátima tiveram essa visão. O que vedes ali? Um fogo voraz, um fogo aceso pela cólera divina, que atormentará as almas, por enquanto, e após a ressurreição final, né, também atormentará os corpos dos condenados. Lá o pecador sofrerá nos olhos pelas futilidades, pelas coisas impuras que contemplou com prazer, né? Procurou, contemplou com prazer.
Você vai contemplar, vai sofrer dos olhos isso. Nos ouvidos, pelas músicas obscenas e pelas conversas torpes, pelas conversas impuras, levianas, que com prazer você escutou, ou até falou, né? Você não tem como não ouvir, mas você pode não estar se importando com essa música, com esse tipo de conversa, né? Não dá importância àquilo. Não ter prazer, né? Digamos. Não buscar ouvir isso por prazer. Sofrerá também na língua pelas blasfêmias e pelas glutonarias. Sou glutona, né? Come demais. Pecado da gula. Ou bebe demais. No corpo inteiro pela luxúria desenfreada. Pecado da carne. O corpo inteiro vai sofrer por esse pecado. No inferno, essa é a pena dos sentidos. Se sente na alma, né? Esse sofrimento. Mas tem outra pena, que é a pena de dano. Qual é a pena de dano? É saber que você perdeu para sempre o paraíso, perdeu a Deus, muitas vezes por uma bagatela, uma coisa insignificante, por exemplo, por um prazer momentâneo, por um capricho, por uma vaidade, uma coisa simples, uma palavrinha. Você vai se perder muitas vezes. A pessoa se perde por causa de bagatelas. O inferno, que torna o inferno mais pavoroso, a gente pensa, o inferno vai passar. Não, o inferno é eterno, assim como o céu é eterno também. O inferno é eterno. Passarão 100 anos, passarão 1000 anos, passarão milhões de séculos, e o fogo vai continuar ardendo, vai continuar queimando. Se os condenados pudessem derramar uma lágrima a cada milênio, por exemplo, a cada milênio derramasse uma gota de lágrima, chegaria o dia em que suas lágrimas encheriam os oceanos, e o inferno estava apenas no seu princípio. Então, isso é a eternidade. Uma lágrima derramada a cada 1000 anos, chegaria um dia que essas lágrimas, a cada 1000 anos, uma lágrima encheria os oceanos. E o inferno estava apenas no começo. Essa é a eternidade do inferno. Não há alívio, não há esperança. O inferno é o reino do ódio eterno e do desespero sem fim. Mas levantai os vossos corações, elevai os vossos corações ao alto. Deus não nos criou para o inferno, não. Então esse é o quarto ponto. Deus nos criou para o paraíso. O inferno foi feito para o demônio e para os anjos rebeldes. O inferno foi feito para o demônio, não foi feito para nós. Para nós, que somos filhos amados de Deus, lavados no sangue de Cristo, foi preparado o céu, foi preparado o paraíso. O que será o céu? São Paulo diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Então nada se pode comparar com essa grandeza, com a beleza do céu. No paraíso já não haverá dor, nem lágrimas, nem luto, nem separação. Lá contemplaremos Deus
face a face. Seremos saciados em uma torrente de delícias imortais. Estaremos na companhia da Santíssima Virgem Maria. Sim. Então quem não gosta de Nossa Senhora, pois está fora, viu? De São José. Se a mãe de Jesus não foi para o céu, imagina nós, né? Se Nossa Senhora, São José, se os santos de Deus não estão no céu, já vai para onde mesmo? Ele está lascado. Desculpa a palavra. Então lá estará Nossa Senhora, São José, os santos e os anjos. Também os nossos entes queridos que morreram na graça de Deus. Ali reinará a paz mais perfeita, o amor mais puro e a alegria indizível que jamais terá fim. Uma eternidade de glória e de ventura insuperável. A escolha, a sorte está lançada. O que nós estamos buscando? Nazaré, na família de Nazaré, Nosso Senhor, Nossa Senhora, São José. Ou estamos buscando viver na Babilônia? A Babilônia está grande, né? O céu e o inferno nos aguarda. O céu ou o inferno, né, nos aguarda. A porta estreita e a porta larga também nos esperam ali. Por qual delas eu vou entrar? Nosso Senhor fala, não nos iludamos, né? Pela porta estreita são poucos aqueles que entram. Já pela porta larga são muitos. É porque é larga, né? Mas essa porta larga leva à perdição, leva ao inferno. Que nós não saiamos daqui pensando, imaginando, não, mas isso não é para mim não. Eu ainda estou novo, ainda estou saudável, ainda tenho tempo para me converter, para mudar de vida. O cemitério está cheio de jovens que pensavam da mesma forma. Alguém me falou, padre, você observou que os cemitérios de hoje, do ano 2000 para cá, está cheio de jovens. A gente olhar para fulano tal, nasceu em 1990, morreu em 1995, 2000, 2005. Então pessoas nascem, vivem 12, 10, 20, 15, a maioria entre 15 a 30 anos de vida. Então o cemitério está cheio de jovens. A maioria mortos por violência, né, droga, trânsito. Antigamente não. Morriam muitas criancinhas pequenas, né? Pequenas. Mas jovem não, morria. Tinha mais era sepultura de velho, né? Agora é só de jovens. Então os jovens estão morrendo, muitos jovens morrendo. Então, quem nos garante que nós teremos amanhã? Aproveitai os dias da graça que Deus nos concede. Esse dia é o hoje. Rompei com as vossas más companhias. Jogai fora as leituras perversas. Eu falo, as telas também, né? Tá cheio hoje em dia, quase não lê mais. Tem o computador, o celular, coisas perversas, coisas fúteis, coisas inúteis, imorais. Abandonai as modas imodestas que arrastam as almas para o abismo. A gente fala muito roupas imodestas, o mundo aí tá nem aí para roupa, né? A modas. Aliás, para roupas modestas, né? Mas sim para as modas imodestas. Reconciliai-vos com os vossos inimigos. Rezai o Santo Terço em família, ao redor da mesa. E acima de tudo, caia de joelhos, arrependa dos vossos pecados
Olhai para o Cristo crucificado, que do alto do altar vos estende os braços e diz: Filho, por que me abandonas? Por que adias a tua conversão? Olha quanto sofri para te salvar do inferno e de sua eternidade. Peçamos a Nossa Senhora, a Virgem Maria, refúgio dos pecadores, que nos alcance a graça de uma boa morte e de uma contrição perfeita de nossos pecados, para que quando chegar o nosso dia, que vai chegar, né? Quando chegar o nosso dia, nos encontre vigilantes, nos encontre preparados para esse julgamento e, acima de tudo, receber, né, a boa sentença. Vinde benditos de meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.